Olá, tudo bem? Se você quer investir na Bolsa de Valores e ter sucesso, você precisa entender a dinâmica do mercado financeiro e conhecer grandes investidores. Conhecer grandes investidores nos ajuda a entender a mentalidade deles, como eles fazem para investir, o que eles não fazem. Então, eu trouxe para vocês uma entrevista com um grande investidor de bolsa de valores do país. E o objetivo aqui é deixar vocês entendendo um pouco mais deste comportamento, destas lições de vidas que eu vou aqui compartilhar e comentar também. Aqui mais uma vez, sempre um prazer. E quem não conhece a gente, ainda não assistiu o livro, não Titãs ali também, surpresa. Então lá a gente conta um pouquinho, né? Mas a gente está aqui realmente tentando explicar como é que a gente faz de forma diferente, porque é diferente, né? E é uma coisa bem particular, né? Cada pessoa tem sua vida, né? Sua formação, para mim, assim, aprendi fazendo, né? Então, isso é interessante. Eu até separei aqui, ó, a gente vai falar de algumas teses, de como ficar com uma tese por tanto tempo na carteira, né? Porque até você falou recentemente de Tupi, que acho que está há 17 anos na carteira. E não é só Tupi, não. E as nossas principais... É por aí, 17, 15 anos, né? Mas antes de entrar nessas teses, né, até acho que vale a explicação da filosofia de investimentos, Werner, acho que mostra porque essas empresas estão há tanto tempo na carteira. Então, se você pudesse resumir, como é o jeito Werner de investir? Então, o jeito Werner são várias características, né, que aí nos fazem um pouco diferente. Primeira coisa é agnóstico em benchmark. O que significa isso? Nós não olhamos a composição dos índices ao construir a carteira. Não tem nem ideia o que tem, que não tem, de repente a gente vai dar uma olhada, o que aconteceu, como é que tá, mas a gente não olha o benchmark. Segunda coisa é concentração com elevada convicção. Então, não adianta você ter 40 empresas, 50, 70, né, o índice, você não vai conhecer bem, talvez uma ou outra, mas você não tem como ter muita convicção, conhecimento com 50 empresas. Então, hoje na Trígono nós temos investidas mais ou menos 30 empresas, né, talvez um pouco mais, só que as 10 principais representam 85% de todos os ativos sob gestão da Trígono. Portanto, alta convicção e elevada concentração. Tem gente que fala, não, mas... Bom, aqui eu já faço o primeiro adendo, né? Poucas e boas empresas. Não adianta você estar investindo em 40, 50 empresas, 30 empresas. Veja que ele fala na quantidade de empresas que ele investe e destaca que há uma concentração maior, 85%, e menos ainda de ações que ele está investindo. E por que isso? Porque nós só podemos investir naquilo que conhecemos. Ele tem um time que o ajuda a investir e acompanhar as ações. Você não tem um time, é o equipe, é você sozinho. Então, menos ações ainda você precisa ter, porque se ele tem um time, você não tem. Você é um investidor individual, não é? Então, você tem que ter poucas empresas na sua carteira, tá? Então, essa é a primeira questão que eu acho que é essencial, porque as pessoas muitas vezes são induzidas a erros. Você precisa diversificar. Aí o cara passa a ter 15 ações, 20 ações, investe em FIIs, investe em tesouro, investe na renda fixa, ele sai atirando para todos os lados. E ele não consegue dar conta, acompanhar tudo isso. Então, fechar o leque, ter mais foco, mais direcionamento. Isso é essencial se você quiser ter sucesso na Bolsa, né? Isso vai ser essencial se você quiser ter sucesso na Bolsa. Concentração aumenta o risco? Aí já é um quebra de paradigma, né? Até o Warren Buffett fala, quem diversifica que não sabe o que fazer, não sabe o que faz. Não sei o que fazer, começa a diversificar, né? Não tem convicção. Então, para nós, a concentração é uma forma de reduzir risco, porque o risco é você escolher mal. De novo, concentração, né, é bom. Concentração não é ruim, desde que você esteja investindo naquilo que você conhece, naquilo que você está acompanhando, né? E aí ele cita, inclusive, o Warren Buffett, que tem essa frase maravilhosa, que a diversificação ela é útil para quem não sabe o que está fazendo. Eu sempre brinco, né? Eu vim lá do campo, né? Minha família. Assim, você tem 1000 cabeças de gado no campo, né? Então tem raio, tem cobra, tem buraco, tem ladrão, pula cerca. Se você tiver 30 vacas holandesas lá perto de você e cuidar bem, a chance de você perder uma vaca é muito menor do que você ter 1000 cabeças de gado espalhadas, né, na sua fazenda. Então, a mesma coisa com ações. Cuidar bem,
Não é todos os ovos num cesto só, mas talvez sim, e cuidar muito bem desse cesto. Você pega o seu cesto, agarra, leva aqui com você do que ter vários cestos e esparramando seus ovos, né? Então, essa questão de concentração. Então, outra coisa, né? Bom, você ter 10 empresas e a gente não olha aspectos macroeconômicos. Então, eu vou dizer que talvez 80% do mercado, né, quando você constitui as suas locações, os países, é o famoso top-down. Então, você começa, qual é a taxa de juros, qual é o crescimento do PIB, né, e outros fatores, né, juros. Então, você começa de cima para baixo, da economia, até que o juros vai cair, então o setor de construção de varejo vai se beneficiar. Né? Então, o dólar vai subir, então vou pegar exportador. China vai bombar, pega commodities. Então, é assim que o mercado usa. Nós usamos o famoso bottom-up. O que é? De baixo para cima. O que é de baixo? É o resultado da empresa, né? Você parte do lucro da empresa, do resultado, não é o lucro, mas todo o resultado, e vai olhando para cima até chegar no macro. Logicamente, você olha macro, eu olho, não dá para ignorar. Vai dizer com China, com dólar, com Fed, com taxa de juros. Só que, a princípio, a gente quer olhar as empresas. São vários estudos que ninguém tem nenhuma vantagem em relação ao macro. Nenhum economista sabe mais do que o outro, as informações são super disseminadas, né? Então não existe nenhuma vantagem positiva porque você tem informação superior ao macro do que o mercado. Agora as empresas sim, né? Logicamente, quando nós olhamos Petrobras, o Itaú, o Vale, o mundo inteiro está olhando, né? Não é o Werner da Trigo não está vendo alguma coisa que ninguém viu, né? Então, na realidade, aí você entra na questão dos small caps. Quanto menos pessoas estiverem avaliando uma empresa, né, um negócio qualquer, uma residência, um ativo que seja, a chance de você descobrir algo mal precificado é maior. Quanto mais pessoas... Vai vender uma Ferrari aqui em São Paulo, né? Quantas pessoas vão olhar a sua Ferrari aqui? Um monte de gente. Na tua loja, em várias lojas. Cara, agora vai vender uma Ferrari lá em Butucatu. Talvez só tenha a tua. E o cara quer comprar a Ferrari lá em Butucatu. Então você provavelmente vai conseguir vender num preço melhor, né? Onde você não tem tanta oferta, tanta gente olhando. É questão de mercado. Então aí a gente começa a entrar na questão, né, diferencial da Trígono, que é justamente focar nas small caps. Não porque nós adoramos small caps, né? Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de você ter uma quantidade de empresas, que hoje na Bovespa são mais ou menos 330 empresas que são negociadas com certa regularidade, dos quais 75%, né, 3/4, são small caps. O que são small caps? Definição nossa, não é nenhuma verdade aqui, são empresas que nós definimos com valor abaixo de 10 bilhões, né? Dá um exemplo aqui. Russell 2000 é o índice small caps mais tradicional dos Estados Unidos, onde a maior empresa do Russell tem um valor de mercado de 350 milhões de dólares, apenas. Para nós, nem microcap. Ela estaria uma microcap pequena. Para nós, microcap é abaixo de 3 bi. 350 milhões de dólares não é nem 2 bi. E tem 2 mil empresas nos Estados Unidos abaixo de 2 bi, imagina, no nosso real aqui. Então, aí que você vai encontrar as oportunidades. As corretoras não se interessam, porque não tem tanta liquidez, não tem, digamos, oportunidades de fazer negócio com a empresa, de emissão de eurobonds, fusões e aquisições. Então, as corretoras miram, né, olham aquilo onde o banco de investimento, né, o conglomerado financeiro, tem outros interesses. Né? Eu falo isso aqui de cara porque eu trabalhei 4 anos em sell-side, 3 anos em renda variável e 1 ano fazendo bônus lá fora. Então, logicamente, a corretora, ela atende outros objetivos daquele grupo do que simplesmente ganhar corretagem. Você não paga analista com corretagem, né? Então, assim, não se interessam por essas empresas. É aí que você vai garimpar. Logicamente, tem vários portais de investimentos, as corretoras, não é corretoras que fazem análises menores, né? Mas o público também que investe não é esse público grande, são as pessoas físicas e não os grandes investidores. Então, isso aí você vai direcionando, né? Como eu já falei um monte de coisa. Outra coisa importante. Desculpa, não, pode falar mais. Aí outra coisa diferente, né? Que a gente... Então, veja, aqui eu destaco o quê? A importância de estudar as empresas, né? Olhar os indicadores fundamentalistas daquela empresa. Olhar o mercado onde aquela empresa está inserida, né? Vamos supor, estou querendo comprar ações da Prio. Aí eu vou ter que entender o que é a Prio. Qual é o negócio da Prio? O setor de petróleo. Quem são os concorrentes dela no Brasil? Existem concorrentes aqui no Brasil? Como é que está esse mercado de petróleo? Ele está aquecido? Ele tem potencial de crescimento? Estão falando em transição energética? Isso é uma ameaça? A gente vai olhar a empresa, os seus indicadores, olhar o seu mercado, tentar entender desafios e oportunidades que existem. E a partir daí a gente vai formulando a nossa tese de investimento. Chega uma hora que a gente olha de forma ampla para fora. Ele diz que deixa para fazer isso por último, mas é importante fazer, né? É olhar o que está acontecendo no cenário internacional. Porque hoje o que acontece na China afeta o Brasil. O que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil. O que acontece na União Europeia afeta o Brasil. Então, não dá para fazer de conta que você não está dentro do mundo, porque o mundo globalizou. Então, você tem que olhar para fora também. Primeiro exercício, olhar para dentro, olhar a empresa que você quer investir, ver se ela está num bom mercado, se tem perspectiva, se não está endividada, se o endividamento, se existir, está sob controle, se é baixo, né? Geração de caixa dessa empresa, margem de lucro, qual é o ROI dessa empresa? O Warren Buffett só olha para retornos operacionais, né, os ROIs das empresas que tenha um número superior a 18% de ROI.
Menos do que isso, ele sequer dá uma olhada, né? Tudo isso a gente tem que estar atento, tem que estar olhando. Como é que está o indicador de preço sobre lucro? Vai nos mostrar se essa empresa está cara ou barata. Embora caro e barato sejam conceitos relativos, a gente tem um parâmetro histórico que pode nos ajudar a entender se na série histórica aquele PL está baixo, né? Quando a gente compra uma empresa que a gente checa e entende que ela é boa, que ela atende os parâmetros de excelência, quando ela está barata. Então, você vai sempre comprar ótimas empresas quando estiverem corrigindo. Vamos um pouco mais aqui da fala do Werner, que é gestor da Trígono. Te prendeu? Que foi a forma como nós avaliamos as empresas. O mercado olha basicamente duas formas, que é o fluxo de caixa descontado, o famoso DCF, né, que é bastante usual, né, ou também que pode ser usado como DDM, Discount Dividend Model, a mesma coisa, você avalia os dividendos, que a Legg Mason, onde a gente foi associado lá, usava o DDM, e múltiplos, né, e o mais fácil é o EBITDA, que é talvez um dos piores que existe, né, só que é muito mais fácil você pegar o EBITDA, né, e o valor do mercado mais a dívida líquida, você vai chegar no EV, chegou no múltiplo, facinho, não tem muita, faz uma linha, né, uma média, que já é um grande erro, você faz uma média, só que essa média pega os juros de 14% e os juros de 5%, mas é 6 vezes o múltiplo, mas 6 vezes quando? Essa média devia ser móvel de acordo com taxa de juros, só que o mercado faz uma reta, não, tá abaixo da média, tá barato, acima tá caro. Então a gente usa o valor econômico adicionado, o EVA, em português, né, o Economic Value Added, ou valor econômico criado, né, que nosso querido amigo professor Malvesi usa, né, o VEC, né, o EVA é uma marca registrada da Stern, hoje é Value Management, mas é Stern Stewart que criou esse termo, então depois eu explico o que é. Tá? Vamos lá. Eu até, a gente já pode entrar nisso agora, porque você foi falando basicamente um pouco dos princípios e até dos filtros que você faz. E aí, feito isso, como é que você analisa a empresa? Como é que você chega à decisão de investimento? Portanto, a gente pega, eu não tenho uma verdade. O EVA, ele é uma boa ferramenta, mas não é única. Então nós atribuímos um peso ao EVA, que é um diferencial nosso, nós atribuímos um peso ao EV/EBITDA, que o mercado olha, atribuímos um peso também ao PL, que é muito fácil de fazer, lá fora se usa muito o PL, o PI, né, que é o valor de mercado dividido pelo lucro, e também o DCF, o mercado também olha. Então nós atribuímos diferentes pesos para essas 4 formas de avaliar essa empresa, e aí você vai chegar num valor X, né, o preço alvo, só que não termina aqui. Né? O mercado basicamente usa o método e termina aí. Aí nós incorporamos um outro fator, que é o ASG ou ESG. Né? Aí que nós não concordamos com, para nós devia ser GSI, que é primeiro governança, segundo as questões sociais, e a questão ambiental, né, que vem também, mas quem define o S e o E é o G, a governança, são acionistas. Né? E por que o S na frente? Porque é importante, é o homem, a sociedade, somos nós. A natureza está ao nosso serviço, e não ao nosso serviço da natureza. Se não tivesse o homem, se Deus não tivesse colocado o homem aqui no planeta, né, deixava a natureza e os animais. Então, assim, a gente coloca o homem, a sociedade na frente, logicamente respeitando o meio ambiente, né, a natureza, que está a serviço do homem, e não o contrário. Por isso, GSE. E de acordo com a nossa metodologia, temos uma metodologia que ela é qualitativa e quantitativa. Então, a gente olha as questões numéricas, né, as questões também de avaliação aí subjetiva, né, qualidade da gestão, da governança, etc. Vamos dar um peso, né, digamos um rating, um score, que pode ser neutro. Essa empresa nem para cima nem para baixo, né? Ela é neutra. Ela pode ser mais 5%, mais 10%, ou menos 5%, ou menos 10%, dependendo do C-score. Aquele preço que eu cheguei em R$30, preço da ação. Aí eu vou colocar, vai ser 30, vai ser 33 ou 27, né, mais 5, menos 5. Então, assim que a gente chega no valor-alvo. Aí eu vou olhar, cheguei no preço 28. Quanto está a ação? Está 20, opa, tem 40% de potencial. Será que vai chegar no 28? Talvez nunca chega, né? Então tem que dar um desconto aí, então não é 28, é 25. Né? Ainda sobra aí uns 10%, assim, para me chegar no preço-alvo, o preço final, mas assim dá um desconto em relação ao preço justo. Então, basicamente, é assim que a gente modela, 3 anos à frente apenas. Não adianta olhar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Qual que é a taxa de juros daqui a 10 anos? Né? Ninguém sabe. Né? Então, se você errar na taxa de desconto, aí a diferença é muito grande. Taxa de crescimento, essa empresa vai crescer 5, 7, 3% na perpetuidade. Se você tiver numa recessão, ambiente de pouco crescimento, você vai ser mais, digamos, conservador. Todo mundo está bombando, está otimista, crescendo, vai crescer um monte. Então, depende do momento. Então, a gente usa só 3 anos à frente, eu sei que o mercado gosta de há muitos anos, mas para nós perde a visibilidade. Então, chegamos aí, depois eu explico de novo, vou botar lá no que é o EVA, tá? Então, chegamos num preço. Aí a gente olha dividendos, outro fator importante, por quê? Porque 2/3, né, do ganho de um investimento em renda variável, em ações, ele vem dos dividendos e não de capital. Não é a apreciação da ação, não é a valorização das ações, é a valorização combinada com os dividendos. Nós fizemos um estudo na Trígono, né, pegamos as 25 empresas que mais se valorizaram nos últimos 25 anos, mais ou menos esse é o número. Nas small caps, 80% do ganho veio dos dividendos e 20% só veio
da apreciação das empresas. E nas empresas grandes, aí tem Ambev, tem Itaú, Vale, Petrobras, etc., é mais ou menos 70%. Né? E também é importante. Mas por que aqui é 70% e ali é 80%? Será que as grandes empresas pagam mais dividendos do que as... Não, ao contrário, não é verdade. Acontece que as pequenas empresas, small caps, no Brasil são negociadas com múltiplos menores, PL de 10. Se pagar 25% de dividendos, dividendo X. Se eu negocio a PL 14 vezes, os mesmos 25%, né, do lucro que é distribuído, o dividendos é menor. Então, assim, quanto maior o PL, menor o dividendos. Né? A única exceção que nós descobrimos, que destrói todos os paradigmas, as teses, é a VEG. A VEG, ela consegue crescer e cresce bem, né? Paga menos dividendos, talvez a que pagou menos dividendos de todas essas, só que ela tem uma questão que aí arrebenta com tudo, não tem dívida. Como é que a empresa que cresce com caixa líquido, faz aquisições e se valoriza tanto, né? Então a VEG destrói todas as teses. Ela é a exceção que confirma a regra, talvez. VEG tá cara, VEG tá cara, VEG tá cara. Agora tem muitas sites, corretoras que já não recomendam a VEG. No passado, ninguém recomendava a VEG. E a VEG tá aí. As 10 maiores fortunas do Brasil hoje são os herdeiros da VEG. Tá? Então, dividendos, portanto, né, o Jeremy Siegel, né, com aquele livro, famoso livro de longo prazo, ele mostra 200 anos de pesquisa nos Estados Unidos, o mercado mais, digamos assim, vamos dizer perfeito, mas o mercado mais arbitrado, né, todo mundo olhando, uma história longa, com guerra, com crise 29, tudo quanto é período, ele chega nos dividendos. Os Estados Unidos é mais ou menos 60%, tá? É menos porque eles têm imposto, os Estados Unidos dá menos peso aos dividendos, mas o mundo, nós temos um estudo do Nordbank, que contratou o Morgan Stanley, né, o famoso MCI, avaliou o mundo e o resultado foi 2/3, 20 anos. Muito parecido com o que nós chegamos aqui no Brasil, tá? Bom, então, a segunda vértice, né, é os dividendos, e o terceiro, que aí já entrou no SG. SG, você acredita que gera valor no Brasil? O mercado não paga SG, não paga. O mercado não está nem aí, desculpa, o pessoal fala, né? Na verdade, para a gente, o ESG é uma rede de proteção, uma teleproteção. Porque se tiver problema de governança, problema ambiental, problema social, algum escândalo, a gente tem, de certa forma, se proteger. Você acreditar que uma empresa que tem excedentes plásticos de ESG, que o mercado vai pagar mais do que uma outra, que esteja barato, mas não tenha, né? Então, um exemplo aqui, eu falo, é a Vale, né? A Vale, a questão ambiental não está resolvida. Todo dia sai no jornal, ó, Mariana, 170 bilhões aqui, ó, né? O tamanho da confusão. Quanto vale a Vale? Talvez 2 vezes isso. Divide com a BHP, mas vai ser pago. De uma forma. Opa, metade da história e Brumadinho. Quanto é Brumadinho? Essa história terminou? Não terminou. Qual o tamanho? Ninguém sabe. Então, assim, já foi. Outro dia eu vi aqui, final de semana, determinada barragem na Ouro Preto estava risco, né, de ter um problema. Você imaginou um novo problema na Vale, mas uma barragem de rejeito que se... Tiago, você imaginou a chuva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se fosse lá no Vale do Aço? Que tragédia. O que podia ter acontecido lá? E quem sabe onde vai ser essa próxima chuva? Né? Já aconteceu 2 vezes lá, né? Por que não a terceira? Olha o histórico. Então, pra gente, o ESG é proteger, né? Eventuais ocorrências como essa, né? E também, não estou acreditando que vai acontecer outra com a Vale, só que tem um passivo a ser pago ainda aí, né? Só que você olha as corretoras, o pessoal que vai, ninguém põe isso aqui na conta, ninguém condena a companhia, ninguém dá um desconto, tá entre as favoritas do mercado. Então, Petrobras, nada contra a Petrobras, mas é a empresa mais recomendada no mercado, é uma empresa de petróleo, né? Tem muita gente que não investe mais em petróleo, de novo, nada contra a Petrobras, eu não tenho nada contra o petróleo, eu invisto em Petrobras, invisto na PetroRio, na PetroRecôncavo, né? Mas assim, muita gente que se diz SG, assim, o último, meio xiita, tá nem aí. Né? Não se importa. Especialmente se estiver nos múltiplos, nos índices. Eu ia fazer até esse ponto da Vale. Problema, tá no índice. Como é que eu vou não investir na Vale se tá no índice? E se Vale subir 100%, né? Se o minério dobrar de preço, eu consigo excluir a Vale da minha carteira? Ou Petrobras? Ou JBS? Né? Outros nomes aí? Então o mercado, peraí, eu sou SG pela no múltiplo. O discurso é bonito, né? Agora precisa ver as práticas. Mas o peso que vocês dão pro ESG aí, ou talvez não pro GSE... Então, por exemplo, só que nós temos aqui, o nosso filtro, né? Que nem eu aprendi com o Nordbank, assim, ó, blacklist. Opa, peraí, essa aqui não passa. Nem olha o valor, não vou fazer nem análise. A gente está olhando o que está acontecendo com as questões ambientais da Vale, né, não está resolvida. Agora tem empresas, para nós aqui, Braskem. Olha a questão do Braskem. Governança, questões sociais em Alagoas, questões ambientais, problemas que tiveram. Já terminou a história do Braskem? Não terminou. Está lá, né? Acionista é o mesmo. Então o Braskem não entra na lista, né? Assim, na nossa análise. JBS, mesma coisa, né? Então, toda a história, né, dos sócios lá que voltaram agora. Então, assim, então tem empresas que não entram nem na análise. Não é questão de preço, é de princípio. Ou você tem princípio ou não tem. Mas se a Vale subir, estamos apanhando, né? Não a Vale, mas a Petrobras está subindo. Nós temos Petrobras, né? Pouco. JBS está subindo, não temos JBS, né? Nenhum fundo, não entra. E é o preço a pagar, né? Agora tem gente que não quer pagar o preço, né? E vai, não se importa. Então, são os nossos 3 vértices, né? Que formam o nosso trígono. Então, daí que vem o nosso trígono. Né? E aí são 2 trígonos, 2 triângulos. Que assim, bom, quem nós atendemos? Quem nós servimos? O dono do capital, o investidor. Então, primeiro, de onde vem o dinheiro. Segundo, qual que é o meu produto, né? Como é que eu invisto? Como é que eu atendo esse investidor? Através das empresas. Então, a Trígono basicamente é uma gestora de empresa. Nós não temos fundo multimercado, tesouraria, firma aposta, né? A gente só analisa empresa em crédito e renda variável, né? E o terceiro, né? Como é que fecha? Aqui somos nós. Então, nós estamos juntando o capital, ou as empresas, né, que estão aí disponíveis, crédito ou renda variável, e nós somos um meio que comunicamos, né, e através desse segundo triângulo, né, que são a forma que a gente faz, né, que é EVA, aí vou voltando em EVA. Então, o que é o EVA? Basicamente, ele é o custo do capital. Então, você tem um negócio qualquer, né, você precisa investir, tem ativo.
que pode ser loja, pode ser mina, pode ser petróleo, pode ser qualquer coisa. Ou recursos humanos. Recursos humanos é capital. Né? Para você ter pessoas, você tem que contratar, você tem que ter no mínimo empresa de serviços, né? Recursos humanos, você tem lá as pessoas que nada mais são do que o capital humano, mas é um capital, é um investimento. Então, como é que você financia esse investimento? Tipo a VEG, 100% recurso próprio, porque ela não precisa de dívida. Ela tem dívida, mas ela tem caixa, só que o caixa marca a dívida. Então, 100% do capital da VEG é financiado com recurso próprio, que é o mais caro que tem, vou explicar. Outra empresa, ela precisa de metade, que é o patrimônio líquido dela, que são as ações, né? Que são espelhados pelo patrimônio, que é contábil, ou pelo valor de mercado, que a gente usa. O valor de mercado, que é quanto vale aquelas ações, aquele investimento. E a segunda metade é o dinheiro que eu preciso buscar no mercado. Eu tenho fornecedores, eu tenho imposto a pagar, eu tenho um prazo para pagar essas coisas todas, né? Salário eu pago daqui 30 dias, imposto também, fornecedor também. Só que me falta dinheiro ainda. Então é o capital de terceiro, capital oneroso, que é um financiamento, que pode ser banco, pode ser debêntures, pode ser um eurobond, pode ser um FDIC, pode ser qualquer coisa. Ele custa dinheiro. Então, como é que eu vou ponderar isso aqui? Quando eu tomo empréstimo, digamos aí, CDI mais 2, então estamos falando hoje, CDI vai 13%, mais ou menos uma debênture, 13%. Só que despesa financeira é mais ou menos um terço, 34%. Então tirou aí 4%, quanto custa para a empresa? 9%. Né? Na realidade, o líquido não é 13%, é 9%, porque eu vou descontar o imposto de renda sobre isso aqui. A outra metade é o meu dinheiro do acionista, capital próprio, né, das pessoas. O que eu posso fazer? Eu posso investir lá no CDI, compro um CDB do Itaú, tem risco, tesouro direto, né, ganho lá o CDI 11%, arredondando aqui. Deve subir para 11%, já a gente vai estar com os outros. Só que eu tenho outra opção e investir no risco. Posso abrir uma padaria, né, posso fazer a Trino, ou posso investir em ações de uma empresa que tem na bolsa, são negociadas. Só que eu tenho um risco de fazer isso aqui. Né? Minha padaria pode não dar certo, a Trino de repente também não foi para frente, botei meu dinheiro lá, a coisa não evoluiu, né? E as ações, elas têm risco, a empresa pode quebrar, pode não se valorizar. Então, chama-se o K, letra K, que chama-se Equity Risk Premium, é o prêmio por estar investindo em algo incerto. Ações é incerto, ninguém sabe quanto vai valer. Então, esse prêmio, você avalia de várias formas, né? Então, nós estabelecemos na Trigno hoje em 5%. Então, para mim, investir em ações, hoje, todas as nossas ações, não importa qual, né, nós vamos cobrar, né, um adicional, né, em 5%. Quando me custa? 11%, porque eu posso investir e deixar na Selic. 11 mais 5, 16. Então, eu vou ter que descontar. A cada ano, né, o meu dinheiro me custa 16 hoje. Logicamente, amanhã pode custar menos. A Selic caiu, né, só que, se for da VEG, é só 16%. Então, eu tenho que descontar a VEG a 16%. Puxa vida, mas a VEG, depois eu vou falar, mas a VEG remunera mais que 16%. Aí ela cria valor, isso eu enviei. A diferença, quanto ela gera de valor, e eu vou explicar como. E o que custa isso aqui, esse é o EVA, né? Quanto ela adiciona em relação ao capital investido. Agora, a outra empresa, quando nós chegamos lá, metade é 9 e metade é 16. 9 mais 16, 25, é 12,5. Né? Então, uma empresa que tem dívida, eu estou dividindo o meu risco com o credor. Né? Então, para essa empresa, a taxa de desconto, que é 12,5. O termo usado aí é WACC, Weighted Average Cost of Capital, que é o custo ponderado do capital, meu e teu. No VEG é 16 e naquela suposta empresa é 12,5. Logicamente, o 12,5 é mais fácil de se remunerar, só que tem que ter risco ali. Bom, isso é um lado. Qual que é o outro lado? Bom, eu falei que eu tenho os ativos, recursos humanos, máquina, sei lá, mina, qualquer coisa, floresta, custa 1 bilhão. Está lá investido 1 bilhão. Então, assim, no caso da VEG, esse 1 bilhão é capital próprio, na outra empresa, 500 milhões, 500 milhões. E ela gera receita, gera custo, gera despesa, depreciação, você tem que repor. Então, imposto de renda, você tira tudo, sobrou lá 150 milhões. Sobre 1 bilhão, 15%. O retorno de uma empresa foi 15 sobre 1 bi. Opa, mas na VEG é 16. Essa empresa destruiu o valor. Que me custa 16, só que ela retorna 15. A outra, quanto custou? 12,5, mas você retorna 15. Você vê. O mesmo 15, mas depende da ponderação do capital, né, eu vou atribuir uma diferença. Olhando para o WACC, né, para o média ponderada, o custo médio ponderado do capital, parece que ela gerou valor, mas olhando para o equity, ela não então, gerou. O que o CFO faz, o que o CEO faz, o que a diretoria faz para agradar o mercado, para avaliar o bom? Eu vou gerar EBITDA. Então, assim, eu vou melhorar minha margem. Como é que melhora minha margem? Eu vou comprar a máquina mais moderna, estado da arte que tem, vou pagar zilhões, vou financiar, meu EBITDA saiu de 300 para 400. Minha margem era 15, foi para 17%. Né? Tá todo mundo feliz. Olha, ampliou as margens, o EBITDA cresceu, né, lá os acionistas estão felizes. No entanto, o dinheiro, o esforço que ela fez não compensou. Aquele EBITDA adicional que ela gerou, a margem que ela gerou, o custo capital não compensou. Só que o mercado não olha isso, só olha o EBITDA, a margem, o crescimento do EBITDA, não olha o custo capital. Então, basicamente, o EVA é isso, ele olha, né? É uma empresa que usa o EVA para cada investimento que ele vai fazer, vou comprar uma máquina, vou contratar gente, vou comprar terreno, vou incorporar, de onde vem esse capital? Né? Do acionista, do banco, né? E você vai poder investimento a investimento, cada projeto vai disputar entre eles, né, qual dá maior retorno com o custo capital. Esse é o princípio do EVA. Só que os conselheiros não sabem, né? Muitas vezes os acionistas não sabem, né? Os executivos talvez saibam, mas ele sabe se olhar o EVA, talvez ele não tenha um bônus. Nosso analista, o Pedro, né, quem nos acompanha, acabou de vir lá da Dom Cabral, está fazendo curso, todo mundo tem que fazer Dom Cabral. Quer ser gestor? Eu já fiz há 11 anos atrás. Então, assim, 90% dos conselheiros e dos acionistas não sabem que EVA, não usam EVA.
Então esse é o problema. E a Dom Cabral começa o curso basicamente ensinando EVA. Basicamente não chama de EVA, ou até chama, né, mas esse é o princípio, né? E assim que a gente faz. Só que a gente usa esse princípio se eu fosse uma empresa, né, usando uma ferramenta, só que nós usamos para avaliar cada empresa investida, né? E a gente vai e compara. Empresa que gera EVA, né, você não investe, posso investir. Ela está tão barata que mesmo não gerando valor, o desconto tão grande, de repente, compensa, né? Agora, empresa que gera EVA e você investe, depende, pode ser que não. Porque ela está tão cara, está tão precificada, que mesmo gerando EVA, esse valor em bolsa não gera um ganho em relação ao que ela está proporcionando. Então, assim, já, na verdade, é aritmético. Eu te falei que parece complexo, mas não é complexo nada. É só fazer a formulinha, né? Quem quiser, pega, né, o da Modaran, o professor da Modaran, né? E ele já tem uma planilhinha lá em Excel, você só preencher lá com essa forma que ele ensina lá. Então, eu tive com o da Modaran em 97, né? Eu fiz a primeira vez que ele veio para o Brasil, né? Ele deu curso de valuation. Então, para mim, é uma referência. Mas, basicamente, é uma metodologia que o mercado não usa e algumas empresas usam. A primeira a usar foi a Ambev aqui no Brasil, né? Aí a VEG, Marco Polo, né, a Renner, várias outras empresas, talvez eles não chamam de EVA, né? Mas o princípio é esse, né? A Cosan, né, usa isso aqui, sempre usou. Então, basicamente, o custo do capital, quanto me custa, o retorno sobre o capital investido, né? E, basicamente, ao longo do tempo, a gente vai, como se fosse um fluxo de caixa descontado, cada ano eu vou calculando. Por exemplo, uma empresa que está muito alavancada esse ano, ela vai... Suzano acabou de fazer investimento. A cada ano, ela começa a pagar sua dívida, né? Aquele custo do capital dela vai se alterando. Então, a gente vai projetando, logicamente, podemos estar errado, né? Mas a gente vai ponderando a alavancagem financeira e à medida que ela vai gerando mais EBITDA, né? Mais fluxo de caixa vai melhorando, reduzindo a alavancagem. Basicamente, é esse o nosso método, né? Olhamos todos os outros, que o mercado olha também. De novo, quanto mais distante o valor que eu cheguei, através do EVA, nossa metodologia, do preço da ação, né? Esse delta, mais me interessa, né? Porque tem um potencial maior. Se eu tiver correto, né? Se eu tiver correto, com quem investiu na VEG lá atrás, lá correto, você vai ter retorno, né? É interessante também que em 2017, né? O professor Malvese, né, que também faz parte do IBGC, professor da GV, ele também contribuiu a escrever um livro, uma cartilha para o IBGC, que os conselheiros usem o EVA na avaliação dos seus executivos, da diretoria, né? Para estabelecer o bônus, o variável. Porque é muito fácil fazer EBITDA, né? Crescer, ganhar mercado, crescer é fácil. Agora, quanto você retorna, quanto você cria valor para o acionista. Então, o IBGC está lá público, cartilha, quem quiser procurar, não sei se está disponível. E também que os conselheiros, não vou dizer obrigar, mas instiguem, ou pelo menos tragam para os seus executivos usar o EVA na sua gestão, né? Eu tinha separado até uma pergunta sobre conselho. Eu sei que vocês são bem ativos nisso, mas antes eu queria trazer um exemplo prático. Eu citei aqui a Tupi, mas fica à vontade de usar outra empresa como exemplo. Só citei a Tupi porque, além de termos na nossa carteira do Market Makers também, então é legal ver gestores também falam dela, mas você investe nela há muito tempo. Inclusive, você fez uma excelente... do vídeo lá, legal. Aquela analogia dos excrementos do porco, né? Que tá um outro negócio da Tupi. Os dejetos do porco. Mas a Tupi, crescendo em várias frentes, né? Acho que também mostrando uma possibilidade de se reinventar, né? Isso. Mas você já investe na empresa há muito tempo. 17 anos. Eu queria abordar muita coisa aí, velho. Eu queria que você falasse... porque, primeiro, como ficar tanto tempo com uma empresa dentro de um mercado que é tão imediatista, né, o mercado financeiro, de uma maneira geral, é imediatista, e no Brasil, então, o juro mais alto até te exige entregar resultado consistentemente. Isso atrapalha quem tem... Aqui a gente entra numa questão que eu acho que é importante para a nossa reflexão, né? O investimento de longo prazo. Isso é algo que eu vejo como um desafio psicológico, porque o brasileiro ele tende a ser imediatista. Ele quer resultado em um mês, ele quer resultado em 2 meses, em 1 ano. E longo prazo não é isso, né? Quando a gente fala em médio prazo, a gente está falando num período aí de 5 a 10 anos. Isso é médio prazo. Longo prazo, olha, é você fazer um planejamento e ter uma expectativa de retorno a partir de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Muito bem. Como incorporar uma visão de longo prazo sendo investidor? Esse é um grande desafio. Deve ser para você, foi para mim. Ele vai falar aí de investimento que eles têm de 17 anos. Isso é longo prazo. O que mais se aproxima para mim hoje de visão de longo prazo que eu tenho aqui no Brasil é a Prio, que eu estou investindo desde 2020. Mas veja, olha só. Mas eu já consegui segurar essa ação por 5 anos, de 2020 a 2025.
mas eu pretendo carregá-la, se nada acontecer de estranho na minha tese de investimentos, por mais 5, por mais 10, chegar a essa marca que ele já tem de estar investindo em algumas empresas 17, 20 anos, né? Mas isso requer uma disciplina, isso requer uma mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade. Mas reflita sobre isso, porque o que é que faz a gente ter um grande sucesso na Bolsa? Não é algo assim inusitado, é a consistência do nosso investimento no decorrer do tempo, deixando os juros compostos atuarem sobre o nosso dinheiro no tempo. Quanto mais eu deixo os juros compostos trabalhar, mais o meu dinheiro vai crescer. É assim que a coisa funciona. É assim que as fortunas são construídas. Tem uma visão de longo prazo, até ajuda para quem monta a posição, mas às vezes o passivo não entende. Sim. E como perceber mudanças na empresa também, porque se as pessoas, todo mundo muda em 17 anos, imagina uma empresa, a própria Tupi, passando por várias transformações importantes. Enfim, como é que é ter um relacionamento tão longevo? Estamos contratando pessoas que... Então, você vê aí, né? A questão de você investir no longo prazo também faz com que você tenha que acompanhar se sua tese, no decorrer do tempo, mantém-se válida. Então, não é simplesmente comprar a ação, deixar dentro de uma gaveta e esquecer. Não é isso, né? Não é isso. Estou casado há 42 anos, né? Quanto? 42, né? 42. Não sei quando você tem. 42, né? Então, assim, acho que é conhecimento. Quanto mais você vai se relacionar... Você casa, namorando, não sei. Eu namorei um ano só. Imagina, eu namorei um ano e casei, eu namorei à distância. Minha esposa estava no interior, eu estava aqui, eu pagava uma conta de telefone, meu pai brigava, tinha que ligar. Bom, escrevia carta todo dia para ela, tá? Todo dia, eu tenho minhas cartinhas guardadas lá. E eu falava assim, quando eu leio, putz, baixou o santo aqui, olha só. Tenho minhas cartinhas lá, que todo dia eu não entregava. Então, assim, você vai conhecendo as empresas com o tempo. Quando a gente investe, às vezes, já investi, 13 meses depois eu caí fora. A gente investe, putz, sabe, não era isso. Então, assim, é difícil você conhecer a empresa sem estar investido, né? Então, assim, à medida que você vai conhecendo a empresa, né, ao longo do tempo, você vai conhecendo mais, isso vai te gerando, que eu falei, aquela convicção, aquela confiança, aquele conhecimento, que te leva a se manter. E eu digo assim, cada vez que eu converso com as empresas, que eu vou na fábrica, que eu tenho uma reunião qualquer, eu aprendo, por incrível que pareça, eu estou sempre aprendendo. Puxa vida, não sabia isso aqui, aprendi um pouquinho. Então, é uma continuidade de aprendizado. A gente vai aprender a vida inteira, a gente vai morrer aprendendo. Não adianta, você vai ler mais uma coisa, quem estiver lendo, se interessando por coisas diferentes, né, você vai estar sempre aprendendo, sempre adiciona. E a empresa é a mesma coisa. E a Tupi, né, ela é uma empresa que ela vai se reinventando, né? A gente começou lá em 2007, né? Aí fez lá o follow-on, né? Aí ela fez a aquisição no México, na verdade ela fez a aquisição no México, depois ela falou follow-on, justamente para ajudar, né? E aí você tinha que gerir aquele negócio que veio do México, e a empresa foi indo, né? Começou a olhar outras oportunidades, aí veio a TechSeed, né, que foi um investimento, segundo eles, 5 anos de namoro. 5 anos, a Fiat, né, que era a Stellantis, no princípio eu queria cobrar 2 vezes mais do que o valor que foi negociado afinal, né, e queria enfiar um negócio de alumínio junto, que a Tupi falou alumínio, nem pensar. Até você separar alumínio e pagar o preço que a Tupi quis pagar, demorou 5 anos, até que realmente funcionou. E aí veio outra oportunidade da MWM. Quando você acabou de comprar a TechSeed, até foi uma surpresa, a gente não esperava, né, comprar o final, que é uma fábrica de motores, né, e a gente acha que não vai parar nisso, que agora você falou, né, a questão do agronegócio, e vai ser um negócio muito importante, muito relevante, e eu acho que a Tupi não vai parar por aí, né, investindo agora no aftermarket, talvez alguma aquisição, né, tá sempre de olho, estamos lá o hidrogênio, tá olhando lá o reciclagem de baterias, então é uma empresa que está se reinventando, né, então, e nos surpreendendo, como foi o caso da MWM, e gerando valor. Então, assim, é uma forma que a gente vai sempre olhando 3 anos na frente. Outra coisa interessante, né, que o pessoal não entende bem, que nós temos o nosso fundo de dividendos. Não falei que dividendos é importante para a gente? Eu tenho um fundo de dividendos, né, que é o Delfos, e onde o dividendos é importante, e a Tupi não tem pago dividendos nos últimos 3 anos. Ou pagou pouco, né? Por quê? Porque 2/3, não falei que 2/3 vem de dividendos? Vem, só que 1/3 vem de outras coisas. Crescimento, né, valorização das ações, das aquisições. Então, a Tupi fez 2 grandes investimentos, né, agora está, e mais investimentos em hidrogênio, investimento no agro, investimento nas baterias,
em tecnologia, nas próprias empresas investidas, que ela está investindo ainda nas investidas, né? Então ela está se preparando para um novo ciclo de crescimento que está acontecendo, que no futuro nós acreditamos que ela vai pagar dividendos. Então, eu vou agora, digamos, surfar essa onda do crescimento, né, dessa monetização desses ativos, e lá na frente eu vou colher os dividendos, que ela realmente vai gerar muito caixa, e nesse momento talvez eu estou olhando a valorização das ações, né, e menos dividendos. E na frente a gente espera que pague mais dividendos e talvez continue crescendo. Tá? Então essa é a forma da gente olhar a empresa. Schultz, outra coisa, né? Outra empresa de Joinville, mesma coisa, né? Começou lá em 2007. Schultz abriu capital em 95, eu lembro, porque eu fazia sell-side do setor. Eu cobria a IOSP, Randon, Plaza, aí surgiu o Schultz, né? E a gente está investindo em Schultz, que a gente chama a nossa veguinha, né? Parecido com a VEG. Kepler, a gente entrou em 2010, né? Então são quantos anos? 14 anos. São Martinho, desde o início, né? São Martinho também acho que eu comecei a investir em 8, 9, um pouco depois do IPO, não foi do IPO, mas acho que 1, 2 anos depois do IPO. Ferbasa, desde sempre também, né? Ferbasa, desde a outra gestora, a gente começou então em 2007, são 17 anos de Ferbasa, né? E as empresas estão aí, né? Continuam entregando valor, se reinventando, então é a forma que a gente vai mantendo. Werner, 2 perguntas em uma, que acredito que seja... E aí tem uma outra coisa que é importante, quando você investe no longo prazo, você é um acumulador de ações. Toda vez que a empresa corrige, fica mais barata, você compra um pouco mais dela e vai aumentando a sua participação. Foi assim que o Warren Buffett fez, por exemplo, na Apple, na Coca-Cola, na American Express. Sempre que caía, ele comprava mais. Já a grande dúvida ou dificuldade de qualquer investidor, seja iniciante ou um investidor experiente, de não vender quando uma ação já subiu demais e não mudar a carteira. Como driblar essas duas impulsividades que às vezes o investidor tem de cortar um ganho quando já está muito grande ou de querer mudar a carteira porque está olhando lá uma nova oportunidade? Então, a gente tende, né, sempre a abortar um processo de alta continuada. Subiu, já subiu 50%, subiu 30%, né? E aí, não, é hora de realizar porque já subiu muito. Ou se não, né, caiu muito, né? Eu vou comprar porque caiu muito, agora tá barato, mas pode continuar caindo. Então, os dois lados da moeda, né? Você acha que caiu muito, não vai cair mais, pode continuar caindo. Eu acho que subiu muito, não vai subir mais porque já subiu muito. Então, você pode se enganar dos dois lados. Então, a forma como, logicamente, nós temos um método, né, quantitativo, que a gente faz conta, né? Eu tenho lá 3 anos à frente, olhando sempre 3 anos à frente, só que eu estou comparando outras ao lado. Tudo é relativo, não existe preço único. Ela pode estar barata, mas eu posso ter outras empresas mais baratas, né? Talvez seja o momento de trocar. Então, para quem não consegue fazer, principalmente pessoa física, né? As pessoas não consigo, não tem planilha, isso é muito complicado, não tem tempo. Estabelece um preço. Quero ganhar 50%, 70%. Que período? 2, 3 anos. Começa a olhar, puxa vida, já subiu isso aqui no primeiro ano. Opa, eu queria 50, já que subiu, eu tinha 3 anos. Né? Pode subir mais? Olha de novo, para tudo. Faz conta de novo. O que você comprou? Caso isso. Hoje, você compraria ela? Né? Esquece que ela subiu 50%. Olhando para frente, sim, a Tupi fez isso, fez aquilo. Eu acho que a Tupi hoje é diferente da empresa de 3 anos atrás. E você tem que reavaliar como se fosse, a gente fala assim, white paper. O que é white paper? Tá aqui o dinheiro, eu não tenho uma empresa investida, mas eu tenho dinheiro. O que eu faria se fosse hoje? Comecei um fundo hoje. Então, olha todo dia como se fosse um white paper, né? E compara o que tem do lado. Né? Você vai olhar as empresas que você tem e as oportunidades. Então, você tem que ter uma certa disciplina. E realmente, chegou no meu objetivo, vende. Né? Não era isso? A não ser que você reavalie de novo o teu objetivo. Não, agora mudou. Isso aqui eu vou reavaliando. Né? Então, essa forma que a gente faz toda semana, nossos comitês, né? De ter nossos preços-alvos. O mercado subiu, caiu, vai se modificando. Então, a gente estabelece, né? Como é que a Trigo não faz? Eu tenho você falou, tem um monte de fundo lá. Tem um monte de fundo, né? Toda semana, no comitê, a gente estabelece, né, no nosso Excelzinho lá, nossa planilha, o percentual que eu quero ter de cada empresa, em cada fundo, dados os objetivos daquele fundo de produto. Werner não faz mais nada, nem o comitê. A nossa trader, a Alessandra, que ela sabe que tem que manter próximo, logicamente não sai comprando todo dia, mas ela não precisa me perguntar o que compro, o que eu vendo, né? Todo dia tem resgate, tem aplicação, e os preços vão se movimentando. Então a nossa trader, ela tem total descrição de ela comprar e vender o que ela, de forma que o portfólio, a carteira, esteja mais próximo daquele que chama-se model, né? A não ser que aconteça uma coisa excepcional, eu falo, Berno, tá acontecendo isso aqui, o que eu faço, né? Esse papel subiu muito essa semana, tá subindo, falou, Alessandro, esse é um resultado muito bom, o mercado gostou, no comitê da semana que vem a gente vai mandar o peso, então deixa quieto aí, pode deixar que a gente vai aumentar, senão começa a cair muito. Hoje São Martinho tava caindo 7%, já no momento. Berno, tá caindo 7%, o que eu faço? Compro mais? Falou, Alessandro, segura um pouco. Né? Porque essa queda de hoje, depois voltou. Aí tava caindo 1%, caiu de novo assim. Não tentar ficar tradando toda hora, porque aconteceu uma coisa, um evento, espera, deixa o papel estabilizar. Realmente caiu 10, agora caiu 10. Tá bom, vamos comprar mais. Mudou alguma coisa na empresa? Não mudou nada. Então vamos aproveitar. E é assim que a gente funciona. Né? Então você tem que ter disciplina daquele model. Toda semana ela vai tentar. O Werner saiu de férias, né? Não tá no comitê. Não aconteceu nada, né? Segura aí, a não ser que aconteça algo importante, e os analistas mesmos decidem se tem que mudar o model ou não. Então assim que a gente funciona. E as pessoas têm que também fazer assim, quando você quer ter, põe no teu percentual. E assim que eu fazia lá atrás, quanto que você acha que essa empresa deveria subir? E se você encontrar outra empresa mais barata, de repente aparecer uma oportunidade que você não estava olhando, né, e aquela já subiu bastante, troca.
Você acha que vale a pena troca. A gente não gosta muito de ficar trocando, postando, que eu te comentei, as empresas, a gente vai mantendo. A não ser que eu errei. Puta, eu errei, né? Aí depois de um tempo eu já saí. Felizmente, né? A gente... Não vou dizer que eu errei porque a ação caiu. O erro não é esse. O erro é você avaliar mal o negócio, né? Porque, assim, quem estabelece o preço é o mercado. O mercado é soberano, né? Ele pode estar errando também, né? O que eu tenho que estar muito, digamos, firme é nas nossas análises, né? Olha, aconteceu uma coisa inesperada, é a Ferbasa, né? Ah, porque você não vendeu a Ferbasa porque subiu. Mas então, por que o mercado também não vendeu Vale? Porque foi a mesma coisa, né? O minério subiu, depois o minério caiu, você saiu vendendo Vale, saiu dos índices, saiu nos benchmarks porque o minério caiu. A Ferbasa é a mesma coisa, commodity vai e volta. Então, 22 foi um ano atípico, né? Tudo subiu. 23, outro ano atípico, tudo caiu, né? O setor todo siderúrgico caiu, mas nenhum nem outro ano são os normais. O normal que a gente acha que vem para frente. Olha para frente, não, tá razoável, eu vou manter a Ferbasa. Poderia ter vendido? Podia, mas quem tem bola de cristal? Naquele momento, né, a gente não tinha visibilidade. Quem sabia que o minério de ferro ia sair de 200 para 95? Se alguém soubesse, tinha vendido, certo? Comprava outras coisas, mas ninguém tem bola de cristal. E nosso propósito não é ficar adivinhando para onde vai. A gente vai avaliar as empresas de acordo com aquelas condições de momento, né? Logicamente, futurologia, né? A gente não acha que o minério vai voltar para 200 nem vai cair para 40. Todo mundo trabalha mais ou menos com um intervalo de preço do minério, do petróleo, do açúcar, das commodities. Ninguém tem assim, ó, poder de achar que vai ter uma ruptura, né? Porque, pô, o que vai ter ruptura? Só que você tá vendo? Ninguém sabe. Mas é isso. Werner, antes de perguntar... Muito bem. E aí a gente tem essa perspectiva, né, de diversos conteúdos aí que ele falou, que eu acho que vale a pena ir buscando informações e conhecimento, né? Balanceamento de carteira, balanceamento de portfólio, né? Não ficar entrando e saindo toda hora da bolsa. Não se deve fazer isso, né? Apenas para quem faz day trade. Mas eu não recomendo a pessoa fazer day trade. Acho que você deve ser um investidor de longo prazo, que tem a capacidade de fazer balanceamento de carteira. Se suas convicções que lhe levaram a escolher um determinado ativo permanecem válidas, você segura esse ativo. Nas correções você compra mais e você deve estar atento aos riscos, às oportunidades que estão por aí, né? Em determinado momento, você pode comparar aquela ação que você tem, que já pode ter subido bastante, e olhar uma outra que também é excepcional, mas que está, por algum motivo extra, atípico, depreciada. Então, você diz, opa, eu vou tirar aqui uma parte desse recurso dessa empresa maravilhosa e vou colocar nessa outra, que também é maravilhosa, mas que está agora castigada, né? E compra quando, Cláudio? Sempre nas baixas. Sempre nas baixas. Veja, agora recente, a Petrobras divulgou o balanço, o mercado não reagiu bem e ela teve 2 quedas violentas nas ações. Teve um grande investidor que comprou alguns milhões de ações da Petrobras. E ela já recuperou quase tudo. Entendeu? Já recuperou quase tudo. Então, o que é que ele fez? Comprou na baixa. Por quê? Porque ele certamente está acompanhando a empresa, já é investidor da empresa, entendeu aquele resultado como normal, não entrou em pânico, viu muita gente entrando em pânico, jogando a Petrobras para o chão, ele entrou comprando. Será que ele está arrependido? Certamente não. Entendeu? Então, a gente precisa entender estas coisas. Bom, eu vou dar um corte nesse vídeo, vou encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo, e vou gravar um segundo vídeo dando continuidade a este, que assim fica melhor para o seu aprendizado. Mas espero que tenha gostado deste conteúdo, porque ele traz muitas lições que são válidas para mim, e por serem válidas para mim, eu quero que sejam também importantes para você que nos acompanha. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.